Fala moçada, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos trabalhar aí na aula de hoje um pouquinho sobre as rochas, as formações geológicas, né? Vamos trabalhar um pouquinho as estruturas que nós temos, não só no mundo, mas principalmente dando um foco principal, dando um foco aqui para o Brasil, certo? E espero que vocês gostem da aula aí, então vamos começar aí agora. Então, pessoal, aquele que não pode faltar, o matinal de sempre, o salve, salve, imprescindível, tchararã. O de sempre. Bom dia! Bom dia! Eita febre! Bom dia para todo mundo. Agora vamos lá, vamos todo mundo fechando seus queridos microfones. Agora vamos começar uma aula aí, vamos falar um pouquinho sobre as rochas, beleza, pessoal? Então, nós vamos estar trabalhando hoje sobre esses conglomerados de minerais, né? Corresponde à aula 25 de vocês. Vamos nessa? Então, nada melhor do que começar falando dos minerais. Bora! Então, o que são os minerais? Minerais são substâncias de origem inorgânica, traduzindo tecnicamente, então não tem vida, certo? Compostas de um ou mais elementos químicos. Então, você pode ter minerais com várias composições químicas, certo? Não precisa ser um mineral para cada composição química. Eles são encontrados na crosta terrestre, no estado sólido, pessoal, atenção. Geralmente, você vai encontrar esses minerais no estado sólido. Existem minerais depois em outros estados? Existe, nós vamos ver depois, tá? Com estruturas cristalinas, joia? Vamos lá. A crosta terrestre contém em torno, presta atenção, pessoal, eu coloquei esse número que chama bastante atenção de vocês, 2.500 minerais. Alguns deles integram a maioria das rochas que compõem a nossa crosta terrestre. Então, desses 2.500 minerais que existem, né, uma boa parte deles estão presentes na nossa crosta terrestre. Eu dei de exemplo, para a gente mais prático, o quartzo, né, que é do grupo, e outros grupos de minerais também que aparecem junto com o quartzo, que é o feldspato e a mica, certo? Mas só que esse nome feldspato e mica são nomes mais genéricos, tá? São nomes, assim, vamos dizer, mais populares. Bom, vamos falar dos tipos de rocha. Vou começar pelas rochas ígneas. Eu separei assim para ficar bem facinho de vocês entenderem, tá? Os grupos de rocha. Eu vou falar desse primeiro, que são as rochas ígneas, e o que são esses tipos de rochas. Então, as rochas são agregados naturais de um ou mais minerais. Então, o que é isso? É um conglomerado, é uma junção de vários minerais. Preste muita atenção. E estão presentes na composição da crosta terrestre. Então, óbvio, a nossa crosta é formada por rocha, então, portanto, tem minerais. Como nós vimos no slide anterior, esses minerais, eles são geralmente sólidos. Beleza? Então, vamos lá. Segundo a sua origem, pode ser classificado em 3 grandes grupos. Então, quais são esses 3 grandes grupos que as rochas podem ser classificadas? Vamos lá falar do primeiro? As rochas ígneas ou magmáticas. O que são ígneas ou magmáticas? Perdão. Originam-se do resfriamento do magma, rico em silicatos, proveniente do manto superior. Então, lembra daquela divisão da crosta terrestre? Que é a crosta do planeta, perdão. A crosta, o manto, daí o manto tem 2 divisões, o manto superior e o manto inferior, o núcleo interno e o núcleo externo. Então, pegando do centro da Terra, vindo para a crosta. Núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior, crosta terrestre. Joia, pessoal? Nós temos essas subdivisões aí para ficar fácil para vocês guardarem. Da onde se origina esse tipo de rocha, então? Ele vem do nosso manto, da parte superior. A parte superior ela é mais fria, um pouco mais fria do que a parte inferior. É superior a 1000 graus Celsius, mas ela é um pouco mais fria. Certo? Tranquilo? Vamos lá, então. Depois vocês vão poder tirar todas as dúvidas. Quando se dá no interior, formam-se rochas intrusivas ou plutônicas. Por exemplo, intrusivas vêm de interior. São rochas que estão se formando dentro da crosta terrestre. São rochas também que podem ser chamadas de plutônicas, certo? O caso que nós temos mais próximo da gente, que a maioria de nós usamos em nossas casas, é
o granito, certo? Esse granito que faz a pia, que faz detalhes, soleiras, etc e tal. Joia? Bora, partiu. Quando ocorre na superfície, forma-se uma rocha extrusiva. Por que extrusiva? Porque está na área externa. O magma saiu e essa rocha vai se formar na parte externa. Ou vulcânica. Olha só que nome sugestivo, né? Quando o magma sai, então geralmente é por um caminho vulcânico, certo? Como exemplo, o basalto. A nossa região aqui é formada de basalto. Traduzindo, então, na nossa região, né, ocorrem tipos de rochas extrusivas. Na região próxima a Curitiba, são rochas intrusivas ou plutônicas, que na região próxima a Curitiba tem bastante granito. Feito? Partiu. Continuando mais um pouco aí, ó. As rochas ígneas. Dá uma olhadinha aí no desenho para ficar bem lúcido para vocês. Ó, as rochas plutônicas, certo? Feitas no interior ou intrusivas. Olha onde elas se formam aqui. Estão vendo? O magma, o manto superior está aqui, o magma vai subindo, aí elas vão se depositando e vão se solidificando. Aqui ficou diferente, ficou parecendo até uma árvorezinha, né? Mas é mais ou menos esse o perfil. E o que são rochas vulcânicas, pessoal? São as rochas que formam a parte externa, ó. Ó a parte externa, ó a montanha aqui, certo? Essa rocha que forma a parte externa, por causa da evasão do magma aqui, ó, pelo canal do vulcão, isso aqui forma rocha vulcânica. Aqui dentro, rocha plutônica. Combinado? Extrusiva, intrusiva. Vulcânica, plutônica. Combinado? Então aqui está a placa. Só relembrando vocês, qual é esse tipo de movimento de placas tectônicas mesmo, quando uma se choca com a outra? Isso, muito bem, movimento convergente, de subducção, ó. Tem uma placa descendo e a outra indo por cima e formando as montanhas. Combinado? Esse é um exemplo clássico aqui, ó, do território indiano se chocando com o território asiático, certo? Dando origem à Cordilheira do Himalaia. Esse é um exemplo tradicionalzíssimo de lá. Vamos lá, rochas sedimentares. Essa aí é bem mais fácil, bem mais tranquilo, né? Rochas sedimentares originam-se de materiais acumulados nas diversas áreas de sedimentação. Como assim? A sua origem, ela pode ser classificada de algumas formas. Vamos lá, então? Ó, o que é o acúmulo de sedimentos? Eu tenho a rocha, ela vai sofrer um processo de intemperismo, ela vai ter o desgaste do intemperismo, o intemperismo vai transformar, vai esfarelar essa rocha. A erosão vai poder transportar o resultado desse intemperismo, certo? E vai formar grandes bacias sedimentares. Olha só que bonitinho. Primeiro tipo de bacia para vocês entenderem, detríticas. Resulta da agregação de fragmentos de outras rochas, entre as quais o arenito. Então, por exemplo, não é apenas da rocha local. Vamos supor que aqui só tenha basalto. Então, na nossa região, a tendência é o solo ser derivado do processo de intemperismo do basalto, que dá terra roxa. Beleza, na nossa região, ok. Mas em regiões mais baixas, todo o sedimento que está na parte alta do relevo desce. Desce com o vento, desce com a chuva, desce com o rio, com a ação do próprio homem, certo? Então, esses processos erosivos transportam, lembrando que erosão é o transporte, transportam para um outro lugar. Então, detríticas resultam da agregação, um nome feio, né? De fragmentos de outras rochas, entre as quais o arenito. Combinado? E o químico. Químicas resultam da agregação de sedimentos provenientes principalmente da dissolução química de outras rochas. Por exemplo, vamos supor, é uma região com bastante chuva ácida, vamos pegar assim. Se é uma região com bastante chuva ácida, automaticamente você vai ter a dissolução da rocha de uma forma mais rápida, mais acelerada. Combinado? Aqui na nossa região acontece, mas não com tanta força, porque nós não temos tantos agentes poluidores na nossa atmosfera. Temos sim chuva ácida, certo? Mas nós não somos, por exemplo, Cubatão, na Baixada Santista, que tem uma concentração assustadora de indústrias que usam combustíveis fósseis no processo de queima para a produção industrial. Combinado? Vamos lá, falar mais um pouquinho de rochas sedimentares para mostrar para vocês aí, ó. Olha aqui, ó.
a rocha sedimentar, ele está mostrando aqui no fundo. E por que aqui ele coloca os sedimentos? A areia da praia é um sedimento. Por quê? Você tem as rochas, geralmente, no canto da praia, e a água vai batendo, 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 a água vai fazendo erosão marítima, certo? Vai desgastando. O sol, o vento também vai desgastando e vai transformando a areia da praia daquele jeito. Por isso que cada praia tem um tom de cor de areia, né? Um tom e a cor de areia específico. É conforme a rocha da região. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Continuando. Esses sedimentos vão descendo até o fundo do oceano, aonde eles são comprimidos pelo peso da água do oceano. Aí eles vão tendo um aumento de pressão e com isso vai mudando a forma e eles vão virando rochas sedimentares. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Rochas metamórficas. O que é isso, pelo amor de Deus? As rochas metamórficas, por sua vez, originam-se da transformação de outras rochas. Então, você já tem rochas vulcânicas ou, então, sedimentares já existentes, aí elas vão alterar a sua estrutura, certo? Então, eu coloquei aqui, ó, da alteração, da composição e da estrutura de qualquer tipo de rocha. São aquelas rochas que se transformam. Por isso que vem da palavra metamorfose. Rochas metamórficas. São rochas que se modificam. Feito? Olha só aqui, ó. Essas transformações ocorrem, sobretudo, por causa de ações de elevadas temperaturas e pressão. Guarde muito bem isso. Para você ter a transformação de uma rocha, você precisa desses dois componentes juntos. Temperatura e pressão. Combinado? Sobre as rochas metamórficas. Explicadas pelos, por exemplo, exemplificadas pelos gneiss. O que são os gneiss, pessoal? Os gneiss são antigos granitos, né? Tem gneiss, por exemplo, que é bem bacana. Tem gneiss que ele é listradinho, preto e branco, preto e branco, preto e branco, parece uma zebra, assim, né? É bem bonito de ver, é uma rocha extremamente cara, ela é uma rocha metamórfica, tá? Mas ela dá um efeito de decoração fantástico. Então, para quem for construir uma casa aí, nós temos exemplares de gneiss sendo vendido aqui no Brasil para lá de R$ 1.500 um metro quadrado, certo? Agora, nessa época aqui. Joia? Isso já com desconto, hein, pessoal? Vamos lá? Pelo mármore também. O mármore, pessoal, onde a gente usa o mármore? Puxa aí pela memória de vocês. O mármore é aquela rocha que a gente usa na beira da piscina, por exemplo, para evitar escorregar, que quase não adianta, né? Porque você tem que fazer a manutenção do mármore, você tem que deixar ele áspero, e a galera não faz manutenção, né? Vai deixando lá, acumulando água, empoçando água, mas enfim. E também, além do mármore, você tem também o quartzo, tá? Que é outro mineral que é bem bacana. Nós não temos o hábito, mesmo porque é uma rocha, tecnicamente, para nós aqui no Brasil, que temos uma diversidade muito grande de rocha, é uma rocha considerada frágil para usar na finalidade que Estados Unidos e Canadá usam. Eles usam para fazer, sabe aquelas ilhas, aquelas mesas no meio da casa, que são tipo mesas, balcões, que eles colocam embaixo gavetas, que eles colocam armários embaixo? Então, aquelas ilhas que eles fazem no meio da cozinha, geralmente eles vão fazer de quartzo, porque lá o quartzo é bem abundante. Mas só que o quartzo, vamos dizer assim, que você coloca uma panela mais quente, ou você faz uma pressão um pouco maior, a mesa pode trincar, ela pode estourar, tudo bem? Ela não é tão forte assim, certo? Beleza? Então aqui, pessoal, eu coloquei um exemplo para vocês de rochas metamórficas. Olha como que funciona. A rocha já existente, essa placa tectônica está vindo aqui, ó, da direita para a esquerda, essa aqui está vindo da esquerda para a direita, tudo bem? Está pressionando e mudando a forma dessa rocha aqui, ó. Aumento de temperatura, ó, aqui, ó, o manto aumentando a temperatura e as placas tectônicas também ajudando na pressão, certo? Então, guarde bem isso, importante. Joia? Vamos lá. Ciclo das rochas, pessoal. Esse aqui eu vou só dar uma explanada para vocês pelo seguinte, é interessante que vocês tenham essa visão geral das rochas. Vamos lá? Então, ó, as rochas, elas vão passar por alguns processos. Ela passa pelo processo de fusão, certo? Que é o fenômeno que ocorre quando a temperatura é tão alta que derrete a rocha. Quando que isso acontece? Quando você tem o choque das placas tectônicas e uma placa vai indo em sentido ao manto, ela vai se fundindo.
Você tem a cristalização, que é a solidificação da rocha, e você tem a e o metamorfismo, né, da rocha, que seria o processo de transformação da rocha. Joia? Aqui tem os tipos de rocha, ó, rocha magmática, rocha ígnea, metamórfica e sedimentar, que eu coloquei para vocês. E nesse gráfico aqui fica bem visível da gente entender como que funciona, né? O magma, pessoal, aqui no centro, ó, pode reparar que as rochas, os 3 tipos de rochas aqui, ó, esses 3, ígnea, sedimentar e metamórfica, todos vão voltar ou já voltaram e vieram de novo, né, para o magma. Eles vão ser líquidos, fluidos mais uma vez. Tudo bem? Pode reparar que tem as 3 setinhas indo, certo? E do magma, quando sai, é sempre para formar uma rocha ígnea ou vulcânica. Lembra disso? Muito bem. Aí, ó, nós temos aqui, ó, a rocha sedimentar. A rocha sedimentar, ela pode se transformar numa metamórfica, mas ela não se transforma numa vulcânica. Mas a vulcânica, ó, setinha, se transforma numa sedimentar. Então, é aquele lance da transição. Para vulcânica, ígnea aqui, ó, se transformar numa sedimentar, o que, que acontece aqui? Acontece o intemperismo, processo de desgaste da rocha. Beleza? Valeu, pessoal. Grande aula. Obrigado pela participação. Bom dia, incrível. Foi tudo perfeito. Deixem suas perguntas, seu like, se inscreva no canal, né? Nós vamos estar colocando vídeo ali. Deixe suas dúvidas também, que aí, conforme o tempo vai passando, nós vamos respondendo para vocês. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado, galera. Uhul, valeu!